E naquela ocasião, a vida também dobra. Ela envelhece, começa a se sacrificar cada vez mais. Andava muito cansada. E no último dia de sua vida, chega a bula papal, pedindo sua assinatura para a criação da Ordem das Clarissas. Ela assina e desencarna com entrega total à causa do semelhante. Clara de Assis, Joana de Ângeles, deram testemunho de entrega à causa do cristianismo. Ela, que não podia ter feito aquilo na ocasião como Joana de Cusa, agora fazia na pele de Clara de Assis, entregando-se totalmente ao ideal de Jesus, a sua causa, o seu testemunho. Em determinadas circunstâncias, Francisco encaminhava espíritos que acompanhavam encarnados para que ela realizasse aquilo que hoje chamamos de desobsessão. Porque ele sabia que na sutileza dela, mulher, feminina, no emocional de sentimentos sutis, era capaz de, com muito mais presteza, aliviar as almas. E ele, ainda reconhecendo a brutalidade de homem, aliviar a fome material, a fome de pão, a sede de água, a sede de evangelho. E é nessa divisão que esses dois espíritos devotados se unem para resgatar o sentimento do cristianismo. Ainda assim, a igreja da época não lhe deu ouvidos. Instaurou aquilo que era a maior ameaça de todas, que era o tribunal da Inquisição. Prosseguiu, marchando com as cruzadas cegamente, as causas de tomar posses daquilo que eles julgavam ser posses suas, como Jerusalém e Terra Santa. E hoje nós entendemos o quanto de equívoco foi realizado nesses tempos, mas o quanto de edificação. Esses espíritos voltados na linha do pensamento do Cristo resgataram o Deus como alegria, o irmão Alegria Francisco, a irmã Alegria Clara. O espírito de Joana de Ângeles, ao desencarnar como Clara de Assis, naturalmente é convidada a reencarnar mais uma vez na Itália. Mas essa encarnação, segundo consta os registros, ela não diz detalhes. Foi uma encarnação intermediária, no sentido de que ela precisava dessa existência para se preparar para uma outra devotada causa missionária a Jesus. Só que não haveria de ser mais nos continentes europeus. Ela retornaria agora nos palcos dos continentes americanos, já na época da colonização espanhola, como Juan Inés de la Cruz. Em mais uma viagem agora ao México, em 1969, Divaldo Pereira Franco foi convidado a Joana de Ângeles para conhecer uma região específica do Vale do México, exatamente São Miguel de Planta, que fica no interior do Vale do México. E nessa oportunidade, Joana pôde revelar a ele mais um episódio de suas existências anteriores espirituais encarnada.
No ano de 1651, nascia no Vale de San Miguel Neplanta, Vale do Cuernavaca, também chamado assim, no México, Juana Inés de la Cruz. Juana era filha de um militar espanhol e de uma crioula mestiça, natural da região do México, sua mãe. E naquela oportunidade, de uma família muito abastada, porque o pai militar tinha uma posição prestigiada na sociedade espanhola que vivia na região do México, então colonizada pela coroa de Espanha. Naquela oportunidade, ela ainda muito jovem foi conduzida a viver ao lado do avô, porque o seu pai, sendo militar, tinha muitas ocupações e era um personagem tanto ausente. Mas isso não impediu que ela, desde o início, iniciasse o seu caminho, a sua trajetória do seu sentido existencial. Naquela ocasião, a sua tarefa missionária era de engrandecer o seu intelecto. E isso aconteceu desde cedo. Na casa do avô, e nós sabemos que estar na casa do avô é estar sob um amparo maravilhoso, ele generosamente cedia a ela o melhor dos recursos que ele tinha, que era uma vastíssima biblioteca, com milhares de volumes dos mais variados. Tanto que Joana, desde criança, começou a aprender as línguas antigas. Aos 3, segundo registros históricos, já sabia as temíveis e dificílimas locuções latinas. Mais adiante, já realizava textos complexos. E quando chegou por volta dos 19 anos, antes 16 mais ou menos, foi apresentada, como toda moça era apresentada à sociedade mexicana nos eventos sociais. Na época, ela foi alçada a ser dama de companhia da corte espanhola no México. E naquela ocasião, Juana Inés de la Cruz foi convidada a estabelecer um debate, porque o seu avô, ao lado de pessoas da sociedade espanhola, queriam mostrar que aquela menina, moça, ainda aparentemente ingênua, era de um intelecto muito vasto. Convidaram as autoridades mais intelectuais da América Espanhola, advogados, especialistas, médicos, historiadores, arqueólogos, pessoas notáveis, para debater com a menina moça. E a menina moça, com absoluta desenvoltura, respondia a todas as perguntas, fazia comentários categóricos, estabelecia ponderações muito bem organizadas e surpreendia a todos, porque, ao contrário das meninas que na época eram meio ingênuas e dispostas a o casamento imediato com quem quer que fosse de vantagem para elas, Juana não queria casar. Ela queria conhecer os conhecimentos da humanidade. Tanto que resolve tomar uma decisão muito sensata. De um lado, ela viu uma sociedade, do seu ponto de vista, muito hipócrita e com propósitos existenciais muito vazios. E do outro lado, havia a opção religiosa. Ela poderia dar seus votos como irmã e habitar um convento naquele local. Nessa oportunidade, ela se apresenta primeiro a um convento das Carmelitas, o convento que ela mesma criou nas vidas anteriores como Clara de Assis. Mas naquela ocasião, ela não a aceita. É muito rigoroso as regras do convento. Ela não é aceita e naturalmente vai para o próximo convento das Jerônimas. E ela, entrando nesse convento, começa a não seguir exatamente o que era determinado para as mulheres que entravam nos conventos, que era entregar-se à causa de Jesus e permanecer na absoluta ignorância de saber. Ela não queria ficar nem na sociedade hipócrita que havia fora dos muros do convento e nem repousar-se confortavelmente no fanatismo religioso dos conventos. Ela queria andar no meio do caminho. Por isso, ela pede para que o seu claustro seja preenchido com várias obras. Ela quer doar a sua vida ao conhecimento humano. Tanto que ela é conhecida no México como a monja da biblioteca, la monja de la biblioteca. Naquele local, que ainda hoje está aberto à visitação, e muitos de nossos companheiros têm ocasião de visitar, existe um salão gigantesco de 2 ambientes, com estantes imensas com obras antigas. Ela
ao contrário de muitas pessoas que na época buscavam as literaturas religiosas, porque a maioria das coisas que eram importadas da Espanha eram livros religiosos, o que ela costumava pedir de importar, até mesmo em segredo, eram livros que ninguém lia. Livros de Leibniz, Pascal, Voltaire, Rousseau, Virgílio, Sócrates, Aristóteles e os grandes pensadores da humanidade. Naquele claustro, ela desenvolveu uma ampla desenvoltura na letra, na fala, na literatura, na poesia. Poetisa, dramaturga, escreveu peças, realizou artigos, escrevia cartas com uma palavra de linguagem espanhola na mais perfeita beleza de riqueza de linguagem, porque conhecia amplamente as línguas mães, o latim, o grego, entre outras letras. Era uma mulher de um vasto conhecimento intelectual. Mas não simplesmente uma mulher de conhecimentos, porque a mulher que conhece, naturalmente, pode não ser uma mulher que tenha posições firmes, e ela tinha, porque, apesar de tudo, ela é conhecida como a primeira feminista das Américas. Ela não aceitava, em hipótese alguma, ser colocada em segundo plano, como naturalmente a sociedade da época é extremamente machista, mais do que hoje ainda é, impunha as condições das mulheres em segundo lugar. Ela não aceitava de modo algum. Tanto que ela vem a ser conhecida na posteridade da história, quando em determinado momento corresponde com o bispo de Puebla, que tinha uma intimidade muito grande de ideias e com vários conhecimentos. E ela manda para ele uma carta, onde ela faz críticas duras e com tons apimentados de ironia a um certo padre Antônio Vieira, o nosso padre Antônio Vieira, um dos pais da nossa bela língua portuguesa, mas que no seu texto ela via resquícios de um pensamento retrógrado e machista. A carta atenagórica, esta carta foi chamada assim, veio a público sem que ela autorizasse. O bispo de Puebla colocou em público ocultando o nome, mas era tarde, porque o confessor que havia aceito Juan Inês no convento, que era o confessor muito severo, muito rigoroso, não admitia que ela se emancipasse de tal modo. Os conventos espanhóis, ao contrário dos conventos portugueses, eram conventos onde havia uma grande atividade cultural. Eram conventos onde havia apresentações de teatro, onde havia seminários, onde havia discussões de conhecimento, saberes. Eram verdadeiros centros de cultura, ao contrário dos nossos conventos portugueses, onde a situação é muito diferente, como veremos mais adiante. Nessa oportunidade, o confessor de Juan Inés de la Cruz, aquele personagem que foi um personagem muito complicado dentro do processo da sua edificação, ele censura Juana, proíbe que ela leia os livros, retira os livros das estantes e censura todas as atitudes que ela tomou a respeito dessa questão. Antônio Nunes de Miranda, esse era o seu nome, seu confessor, inicia um processo de grande censura à sua atividade intelectual. Juana Inés de la Cruz é proibida de pensar. E ela, nos seus textos, diz uma frase que é muito atual. Por quê? Porque em mim é mal o que em todas foi bom. Só a mim me dificultam os livros para me salvar? Só porque eu os conheço com maior amplitude? Ela é conhecida como sendo uma barroca até a medula, porque usava no português uma riqueza muito mordaz. E para enfrentar a linguagem riquíssima e com tons de ironia de um padre Antônio Vieira, realmente é uma mulher muito gabaritada na linguagem neolatina, portuguesa e espanhola. Mas naquela ocasião ela passa um período sem acessar os livros. E é naturalmente convidada a fazer alguma coisa na sua falta de ocupação. Naturalmente, Joana esclarece que nessa circunstância o seu conhecimento intelectual se tornou tão vasto e tão amplo que a providência divina nos processos da sua reencarnação fizeram com que ela interrompesse esse ciclo, porque ele já estava saturado. Agora ela precisava voltar-se a uma causa mais humanitária, porque justamente no fim da sua vida, quando ela começa
a não ter mais acesso aos livros na sua biblioteca, ocorre uma grande peste na região do México. E naturalmente as pessoas requerem auxílio, pedem, clamam por ajuda. E ela começa a sair do mosteiro para ajudar os necessitados, a se relembrar um pouco da Clara de Assis que ela foi, a relembrar-se um pouco da Joana de Cusa que ela foi, a lembrar-se de que antes da letra que mata, o espírito é que vivifica. E naquela oportunidade ela começa a entregar-se à causa, sendo inclusive por isso atingida pela própria peste. E alvo dela vem a desencarnar em 1695. A sua obra de intelectualidade, de literatura, é muito reconhecida no Vale do México, na região do México e na América Espanhola. É considerada uma autora fantástica, tanto que Octávio Paz, Prêmio Nobel de Literatura em 1990, um dos maiores biógrafos de Juana Inés de la Cruz, foi premiado pelo fato de conhecer de maneira muito vasta e de maneira muito digna resgatar a memória dessa personagem da literatura americana. Que ironia! Segundo constam relatos da própria Joana, Octávio Paz resgatava o processo kármico do passado. Ele havia sido o confessor que censurava a Juana naqueles dias. E agora precisava dignificar a memória daquela que ele não tinha compreendido. Juana Inés de la Cruz, Joana de Ângeles, diz que esse episódio da sua vida no Vale do México foi para ampliar o conhecimento intelectual para usar em benefício da causa do ideal de Jesus. Porque não basta simplesmente ter boa vontade, é necessário sentimento e, principalmente, conhecimento e intelecto para lidar com os problemas das criaturas humanas. É por isso que aquela encarnação ela foi designada apenas para aquele fim, aperfeiçoar o arcabouço intelectual. E é por isso que muitas pessoas, quando leem Joana de Ângeles, têm um certo receio pela riqueza da sua língua portuguesa, porque o intelectual de Juana Inés de la Cruz, o ritmo barroco da língua puríssima neolatina, da última flor do laço português, está em cada palavra, cada frase, cada texto. E é por isso que ela faz isso. Divaldo, uma vez, com todo o desvelo, perguntou a Joana: irmã, por que escreves dessa forma? Acaso muitas pessoas têm comentado que dificulta a leitura de muitas pessoas? E Joana, como diz Divaldo, não é aquela mentora que diz qual o número que vai ser na loteria, qual é o remédio para cabelo, qual é o cadarço mineral do sapato. É aquela mentora que dá ordens. Ela simplesmente falou e disse: é para que os nossos irmãos, Divaldo, aperfeiçoem o vocabulário, conheçam mais a intelectualidade que há neles, assim como existiu em mim o ímpeto, o desejo de conhecer os saberes humanos. Antes de salvar a criatura humana, é preciso salvar a si próprio, inclusive da própria ignorância. Nunca mais ele fez essa pergunta e compreendeu que na riqueza da sua linguagem havia uma grande inspiração de ajudar a causa humana. E é por isso que na leitura de Joana de Ângeles sempre é de bom conselho dizer que o irmão dicionário tem que estar sempre ao nosso redor para nos ajudar a enriquecer o nosso próprio vocabulário. Como Emmanuel também é de vocabulário muito rico e mentor de Francisco Cândido Xavier. Joana de Ângeles, então, inicia a sua última encarnação antes de se apresentar a nós como Joana de Ângeles que é. Já havia estagiado no Vale do México, já havia se familiarizado com o contexto de ambiente, de estrutura espiritual, de roupagem material das Américas. Agora, ela poderia reencarnar tranquilamente naquela nação em que ela entregaria a sua causa com o maior desvelo possível. Ela voltaria para nós no ano de 1762, na Baía de Todos os Santos, como Joana Angélica de Jesus.